Volvo, pela segurança de todos. Muito bem. Gente, vamos começar o nosso programa aqui falando de pesquisa de intenção de voto para 2022, porque a Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o MDA, divulgou nesta segunda-feira uma pesquisa para as eleições do ano que vem, bem como a avaliação mais recente do governo Bolsonaro. Ao mirar em 2022, Paulinha, o estudo aponta a vantagem do Lula, é isso? Então vamos lá, é a pesquisa CNT-MDA, ela foi feita entre os dias 1º e 3 de julho, com 2.002 pessoas, presencial em 137 municípios e em 25 estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, nível de confiança é de 95%. Então vamos lá, em relação às eleições, é pesquisa estimulada, então é quando são apresentados os nomes dos candidatos. Então o Lula lidera com intenções de voto aí de 41,3%. Jair Bolsonaro em segundo com 26,6%. Um empate no terceiro lugar entre Ciro Gomes e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, com 5,9%. E em quarto lugar, o governador de São Paulo, João Dória, aparece com 2,1%. Agora dá uma olhada aí nos índices de brancos e nulos e também de indecisos. Brancos e nulos somam 8,6%. Indecisos representam 7,8%, que é mais do que o empate do terceiro lugar, gente, nessas duas situações, né? E esse estudo CNT-MDA também avaliou a aprovação do governo Bolsonaro. Então, avaliam como ótimo ou bom, 27,7%. Regular, 22,7%. Administração ruim ou péssima, somam 48,2%. Aí a gente tem aqueles que não souberam ou não responderam, 1,4%. E ontem à noite, para apoiadores, o Bolsonaro falou rapidamente, brevemente, a respeito dessa pesquisa. Vamos conferir o que disse o presidente. Temos vídeo? Bola pra esse massacre, pesquisa. O Lula é 49 hoje? 49. Eu acho que o Lula tem 110%, tá certo? Tá aí, então 110. Bolsonaro, se tiver, sei lá, ele não tá muito preocupado com essa história dessas pesquisas, com esse número do Lula. Então, é isso, esses são os números dessa última pesquisa. Pesquisas têm sido feitas semanalmente, né? A gente tem trazido aqui, mas estamos um pouco distantes ainda do pleito. Então, não sei qual a análise de vocês em relação a isso. Muito bem. Adrilis, você deu uma olhada nessa pesquisa CNT? Eu dei uma olhada. Qual é a conclusão que você chega dela? A conclusão é que ela é muito diferente de outras e que tem resultados discrepantes. Outras pesquisas, como a XP, a IPESP, Poder Data, dão praticamente um empate técnico entre Lula e Bolsonaro, né? Então a gente tem que repetir o que a gente fala sempre. Algumas pesquisas têm vínculos diretos com empresas de comunicação, e a gente sabe, não é segredo para ninguém, que essas empresas de comunicação, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, dia sim, o outro também, pedem a queda de Bolsonaro de maneira quase que ostensiva e direta. Demonizam o presidente, criticam, para além de um tipo de jornalismo de oposição, né? Praticamente o chamando de assassino, de irresponsável, que não comprou vacinas, depois comprou vacina roubada, aí fala de rachadinha, uma série de coisas que algumas, até agora, nenhum tipo de provação cabal, né? Então, esses resultados são, primeiro, não são testados, não são aferíveis, porque não tem, por óbvio, uma eleição amanhã ou num cenário próximo. Elas nunca vão ser contestadas por causa disso. Estou dizendo que elas estão mentindo? Não. Mas elas mentem no seu critério. A gente já falou aqui também da Folha de São Paulo, que na sua base científica chegava para a pessoa e perguntava assim: você acha Bolsonaro genocida? Você acha que ele é responsável pelas mortes da pandemia? E aí o sujeito, cidadão, e a gente sabe que a Globo, por exemplo, o Estado de São Paulo, as grandes mídias ainda têm uma interferência e uma influência muito grande na pessoa que às vezes não se informa direito. A opinião pública não é uma opinião pública que se sustenta pela verdade dos fatos, mas pela viés da comunicação dos fatos. Uma empresa como a Globo, que ainda tem uma queda de audiência gigantesca, mas tem 20, 30 pontos da população, então gera esse tipo de percepção no público. Claro, hoje a gente tem o WhatsApp, tem as redes sociais, mas as próprias redes sociais, às vezes, e eu sei muito bem disso, são passíveis de manipulação de informação, de demonização de pessoas públicas. Então, tudo isso pode exatamente gerar uma resposta tendenciosa de acordo com a tendenciosidade do Instituto de Pesquisa. Agora, a gente não tem que negar também, então a gente não pode negar que o Bolsonaro está no seu pior momento.
tem uma CPI contra ele, tem denúncias graves contra ele, tem denúncias vagas contra ele e, eventualmente, tem um candidato que quer queira, quer não, Lula é o maior bandido vivo da história do país, mas foi solto pelo STF. Está sendo incensado pela mídia. Ontem mesmo a gente falou, os outros candidatos, ninguém bate em Lula. É o maior ladrão, o maior corrupto da história desse país e ninguém sequer cita uma criticazinha negativa a ele, praticamente. Então, todo esse ambiente é propício ao PT, é propício àquele petista enrustido que ficava com vergonha. Ai, meu partido roubou. Agora não. Ele tem um endosso do próprio judiciário que salvou Lula das garras da prisão. E Bolsonaro é massacrado dia sim, outro também. Se isso vai colar lá na frente, não sei. A questão é, essas pesquisas, como o Paulo sempre diz, sempre erraram e erraram para a esquerda. Volto a dizer, todas as pesquisas davam que Bolsonaro perderia para todos os candidatos no segundo turno e até uma semana antes da eleição estava numa relação de quase empate técnico com o Haddad. Só proximamente à eleição, coincidentemente, as pesquisas aferiram um resultado mais próximo do que foi a realidade. Então, a gente tem que desconfiar e desconfiar bastante, porque a gente está numa guerra sociopolítica, cultural aqui no Brasil, e essa guerra tem interesse sim. Então, essas pesquisas que aparecem com... Nós estamos há quanto tempo das eleições? Um ano e 3 meses. Julho, são 15 meses para as eleições. Elas não traduzem nada, porque se a gente for analisar as pesquisas de 15 meses antes das outras eleições que aconteceram, sempre mostraram e mostram aquela realidade do momento, mas a política é como se fosse nuvem, né? Isso aí. Ela vai mudando conforme passa a hora, você olha de um jeito para o céu, ela tá de uma forma, você olha para o outro lado, ela já tá de outra, e a coisa vai se transformando e ela vai num ritmo que é próprio dela. Agora, Adriles, tem uma história rolando no Congresso Nacional aí, que inclusive ganhou apoio do Partido Novo, que é o impeachment do Bolsonaro. Você acha que tem tempo para impeachment? Não há nem tempo, nem crime, nem fato, nem apoio no Congresso, nem apoio nas ruas, mas há exatamente aquilo que a gente sabe que é a narrativa. Todo esse apelo de dizer que tem um presidente assassino, um presidente irresponsável, um presidente que agora também é acusado de corrupção, ou seja, um arcabouço de denúncias, e isso na cabeça do espectador, do eleitorado, pode surtir algum tipo de efeito. Então a gente nunca houve uma oposição tão sistemática em relação a um presidente da República como há agora. Há uma série de causas, a questão estética do Bolsonaro, que é um sujeito mais agressivo, mais vulgar, que se traduz numa percepção ética, que eu acho equivocada, que ele é a projeção de um ditador, de um assassino, de um irresponsável. Então arrumaram a pandemia para exatamente jogar em cima da cabeça dele todo esse ódio acumulado em relação a um candidato que seja reacionário, conservador, de direita, e eles estão vendo se isso surte algum tipo de efeito, a ponto de até soltar o Lula para ser um candidato viável contra ele. Então o impeachment é uma banalidade, é uma boçalidade, não há crime de responsabilidade, não há nada comprovadamente que possa ser feito contra o Bolsonaro, mas é algo que se insere na narrativa. E é interessante, nunca vi uma campanha eleitoral tão antecipada como a de agora. Começamos já a campanha eleitoral para outubro do ano que vem. E no caso do impeachment, né, gente, se a gente for analisar, eu pelo menos encaro o impeachment com 3 fatores principais e sem eles o negócio não avança. Podem olhar o impeachment do Collor, podem olhar o impeachment da Dilma. O primeiro de tudo, Centrão. Com quem que o Centrão tá? Mas é verdade, com quem que o Centrão tá? Tá pra lá, tá pra cá, como é que tá? Segundo, a aprovação do governo. A Dilma foi empichada com menos de 10% de aprovação. Isso aí. Querendo ou não, o Bolsonaro ainda tem os seus 20%, 30%, uma pesquisa dá isso, outra pesquisa dá menos, enfim, mas tem a sua base eleitoral consolidada. E crime. E terceiro, não, o crime, querido, Ué, o crime... é o menos. O crime no Brasil, é o de pouco menos. importa, Adriles Jorge, pouco importa. O terceiro ponto é povo na rua. Povo na rua, pressão constante. Isso começou a acontecer, a esquerda começou a se mexer, começou a se movimentar, mas é aquilo que a gente conversava, né, Vini? Só vermelho na Avenida Paulista. Enquanto só tiver vermelho na Avenida Paulista, o negócio não avança. Enquanto a esquerda não for capaz de atrair outras camadas, né, e ampliar aí essa participação pública nas ruas para, de fato, jogar pressão sobre o governo Bolsonaro, muito dificilmente a gente vai ter realmente aí a aprovação de um impeachment. E aí quando você agride manifestantes de outros partidos, de outras legendas,
aí acaba ficando mais difícil. Mas a gente vai até falar mais sobre isso daqui a pouco, Paulo. Agora, o que me chama a atenção dessa pesquisa, primeiro que eu concordo com o Adriles, né? É um momento de maior desgaste do Bolsonaro em relação à CPI, também a pandemia. Agora, ele tem uma perspectiva, uma tendência de melhora, né? À medida em que a própria CPI se desgaste, a vacinação vai avançar, os números da pandemia tendem a arrefecer um pouco, melhora-se a economia, isso tudo eu acho que reverte aí em números positivos ao presidente Jair Bolsonaro, que ontem também já prorrogou também o auxílio emergencial por mais 3 meses. E aí a disputa fica realmente cada vez mais cristalizada entre Bolsonaro e Lula. Agora, o que me chama a atenção, porque eu também concordo com você, Paulo, quando você fala que a pesquisa de agora, como recorte de momento, pouco tende a dizer sobre 2022. Eu acho que sim, quando a gente fala entre a disputa Lula e Bolsonaro. Mas uma coisa que eu acho que as pesquisas de agora vão consolidando é o fracasso da terceira via. Nenhum candidato consegue aparecer, consegue se viabilizar, consegue chegar num patamar ali em que a gente possa colocar ele como um candidato que dê para disputar com Lula e Bolsonaro. Essa pesquisa, mais uma vez, mostrou que o caminho da terceira via está cada vez mais impossível de acontecer, Paulo. Deixa eu discordar uma coisinha do Vini aqui. Ele tá muito com bons ventos auspiciosos pro Bolsonaro. Eu não sou tão otimista assim, não. Eu acho, sim, que tende a melhorar a economia, tende a arrefecer os números da pandemia, mas olha só, ontem a gente já falava de uma denúncia de rachadinha de uma ex-cunhada que ficou praticamente como uma verdade taxada no peito do Bolsonaro. Não vão descansar enquanto não tiver uma narrativa. Talvez seja a falta de água, a crise hidrelétrica, a questão da corrupção, de uma eventual rachadinha do Flávio ou do próprio Bolsonaro. A mídia em orquestração, porque é um grande establishment, Vini. Não é só a mídia, é a oposição sistemática, é o Supremo Tribunal Federal que tenta fazer inquérito, ou seja, é uma série de narrativas, de pontas, é o impeachment daqui, é a vacinação escassa de um lado, é a vacinação que foi feita de maneira assodada, com conluios, com probabilidade de corrupção, ou seja, uma série de narrativas, e eu falo, a opinião pública não é uma coisa baseada exatamente numa verdade, não existe uma verdade absoluta na democracia, porque ela é filtrada pelos meios, pelas mídias de comunicação. Mídia de comunicação é judiciário, é a política, são os meios de comunicação, então tudo isso a maioria desses meios estão contra Bolsonaro. Então ele vai ter um longo caminho árduo pela frente. Não sei se a economia vai ser o bastante para blindá-lo de tanta oposição assim. Ou seja, a gente vai ter uma eleição muito aguerrida até outubro e já começou a campanha.